Sou um professor universitário comum. Nunca gostei de companhias e festas barulhentas. Tive tempo suficiente para ficar com minha esposa, assistir a um filme com ela ou apenas conversar. E então tivemos um filho maravilhoso e mergulhei completamente na família. Mas eu nem suspeitava que um dia mudaria minha vida para antes e depois. Sou Ryan Young, um homem de 34 anos que trabalha como professor universitário e gosta muito de meu cargo. Tenho uma esposa de 32 anos, Doris, e estamos juntos há 8 anos. Durante esse período recebemos um filho maravilhoso chamado Keith, que acabou de completar 4 anos. Se me perguntassem se estou feliz, diria com segurança que sim. Tudo está indo bem na minha vida, seguindo seu curso. Aliás, Doris também trabalha como professora universitária. É nossa joint venture. Nos conhecemos quando estávamos na faculdade e eu não tinha ideia de que me casaria com essa garota. Simplesmente colaboramos em projetos, passamos muito tempo estudando e discutindo ciência. Poderíamos ficar na casa um do outro e nos retirar para nossos quartos. Acredito que quando um homem e uma mulher têm um contato tão próximo, a ligação é inevitável. Aconteceu conosco. Inicialmente trocamos olhares, mas as coisas foram avançando cada vez mais até Doris se encontrar na minha escrivaninha, bem na minha frente. Nossa primeira vez aconteceu no meu quarto, com os pais do outro lado da parede. Tentamos ficar o mais quietos possível para não sermos ouvidos. Apesar de Doris não gostar de esportes, ela tinha uma figura bonita e um corpo tenro e jovem. Percebemos nossa atração mútua quando nossas reuniões se tornaram uma ocorrência diária. Tínhamos uma paixão intensa que nos levou a decidir ser um casal. Mais tarde, pedi Doris em casamento. Os pais de Doris deram muito apoio. O pai dela, o Sr. Wilkins, era engenheiro de petróleo, e eles tinham dinheiro suficiente para nos presentear com uma casa onde Doris e eu nos estabelecemos com sucesso. Não sei o que teríamos feito sem eles porque, para ser sincero, com o meu salário de professor, teria demorado 10 anos ou mais a poupar para comprar uma casa destas. Então foi uma excelente base para constituir família. Frequentemente visitamos os pais de Doris e gosto de passar tempo com eles, sentindo-me como uma verdadeira família. Doris não era a única filha. Quando Doris era pequena, sua mãe decidiu deixar o Sr. Wilkins, deixando-o com a jovem Doris. Depois disso, Doris ficou com o pai e foi um período desafiador na vida deles. O pai bebia muito e Doris tinha que cuidar das tarefas domésticas além dos estudos, o que era bastante difícil. Com o tempo, tudo mudou para melhor quando a vida do Sr. Wilkins apresentou uma mulher chamada Beverly. Ela havia escapado do ex-marido, que regularmente a submetia a abusos físicos, não só dela, mas também do filho deles, Albert, que era 4 anos mais novo que Doris. Como resultado, o Sr. Wilkins se casou com Beverly e Doris ganhou um meio-irmão. Eles tinham uma família muito unida, mas havia um aspecto que sempre me incomodou, o irmão de Doris, Albert. Não posso dizer que tive sentimentos negativos em relação a ele. Pelo contrário, fui neutro. Porém, Doris sempre quis que eu me desse bem com ele. Desse bem com Albert normalmente. Não entendo qual é o problema. Você não vê como ele me olha com desdém? Ele olha para você muito bem. Você está inventando problemas na sua cabeça de novo e ficando chateado por nada. Não sei porquê, mas senti certa antipatia pelo irmão dela. Mesmo assim, o mais importante para mim era que meu relacionamento com o Sr. Wilkins era bom e eu não me importava muito com Albert. Entendi que Doris queria que todos fossemos amigos, mas não sei. Esse cara me irrita. Nunca contei diretamente a Doris, mas muitas vezes notei como Albert olhava para ela, como interagia com ela. Parecia que ele a queria, então tentei manter Doris longe dele. Talvez eu esteja enlouquecendo pensando assim, mas tudo é possível na vida, então essa situação me incomodava. Doris e eu também tivemos uma grande discussão quando cheguei do trabalho e vi Albert em nossa casa, sentado na cozinha, tendo uma conversa amigável com Doris. Eu entendo que ele é irmão dela e tudo, mas primeiro, ele não era seu irmão biológico e segundo, para mim, ele sempre foi um estranho. E o que você deve fazer quando um estranho está em seu território? Certo. Expulse-o. Então, com tato e sem agressão, acompanhei Albert para fora de casa e tentei explicar minha posição a Doris, mas ela se recusou a ouvir. Para ser sincero, sempre me irritava quando Doris interagia com o irmão. Não sou um tirano e não queria restringir Doris em nada, mas o irmão dela aos 28 anos não tinha constituído família, ainda morava na casa dos pais e continuava fazendo biscates. Eu não gostei do estilo de vida dele. Talvez se ele tivesse alcançado um certo status eu teria feito amizade com ele, mas do jeito que as coisas estavam, ele era um aproveitador que se intrometia em nossa vida privada.
Quando Doris e eu planejamos fazer compras na cidade porque já havíamos recebido nossos salários, decidimos deixar Keith com os pais dela. E sabe de uma coisa? Quando fomos buscar Keith, Albert nos acompanhou. Ele passou o dia inteiro conosco, resistindo muito e aguentando pelo bem da esposa, sempre fazendo concessões. Então, quando vi o nome de Albert na lista de convidados do meu aniversário, isso explodiu dentro de mim. Eu deveria fazer aniversário em uma semana, completar 35 anos é um marco, um número redondo. Planejamos alugar uma casa para uma festa e convidar todos os nossos amigos para sentar e comemorar juntos. Eu não gostava dessas festas, mas Doris insistia fortemente, principalmente porque queria se divertir. Pretendíamos convidar pelo menos 20 pessoas, incluindo nós mesmos. Todas essas eram pessoas com quem estudamos na faculdade e com quem mantivemos conexões ativamente. Porém, quando vi Albert na lista, Doris e eu tivemos um verdadeiro confronto. Doris tentou me convencer de que Albert também é um membro próximo da nossa família e que ficaria profundamente magoado se não o convidássemos. Ela me disse que Albert se comportaria adequadamente, que ele é o irmão dela que a ajudou a superar uma infância difícil. E eu deveria aceitá-lo, pelo menos por causa dela. Foi difícil para mim concordar, mas no final ela conseguiu me convencer porque eu não queria discutir com ela. 2 semanas depois do meu aniversário, deveríamos voar para as ilhas para passar férias de verdade. Essa viagem foi importante para mim porque estávamos economizando há mais de 3 anos, então não queria estragar o clima de nós dois. Um dia antes do meu aniversário, Doris e eu fomos conhecer a casa alugada e foi simplesmente fantástica. Uma grande piscina externa, churrasqueira, um amplo e aconchegante salão com dardos, mesa de sinuca, um ótimo sistema de áudio, tudo para se divertir. Olhando novamente para a casa, percebi que queria relaxar, visto que não o fazia com a frequência que gostaria. Depois de inspecionar a casa, fomos a um restaurante, bebemos vinho e conversamos sobre nosso futuro. Fiquei feliz por estar com Doris. Ela era uma verdadeira deusa para mim, por quem eu estava pronto para receber todos os louros. Ao voltar para casa, estávamos completamente sozinhos porque Keith havia passado alguns dias com os avós. Então, Doris e eu tivemos uma noite inesquecível. Primeiro tomamos banho juntos e depois, enrolados em uma única toalha, deitamos na cama. Meu corpo frio tocou o corpo quente de Doris, que parecia absolutamente deslumbrante. Eu tinha certeza de que todos os estudantes universitários a desejavam e fiquei muito feliz por ela ser só minha. Chegou o dia do meu aniversário e acordei com meu filho Keith pulando na cama e gritando: "Feliz aniversário, pai!" Isso derreteu meu coração. Quando entrei no corredor, meus pais, os pais de Doris e Albert me cumprimentaram. Eu não estava nem um pouco incomodado com a presença de Albert. Todos me desejaram boa sorte e fomos para a mesa de jantar. O plano era passar a primeira metade do dia com nossos pais e à noite nos reunirmos para uma festa em nossa casa. O início do dia foi fantástico. Passamos um tempo com nossos entes mais próximos e por volta das 2 da tarde, Doris e eu estávamos sozinhos em casa, nos preparando para sair. De brincadeira, interrompi a preparação de Doris. Eu estava com um humor brincalhão. Quando vi a lingerie que ela estava usando hoje, não resisti e acabamos fazendo amor. Algo em mim despertou e me senti hiperativo. Parecia que eu poderia conquistar qualquer coisa naquele momento. Isso me lembrou dos sentimentos da infância durante as férias e fiquei feliz em vivenciar isso novamente. Preparados para sair, Doris e eu tivemos que buscar algumas pessoas, Justin e Jane, que iriam nos ajudar com os preparativos da casa, e Albert, a quem tivemos que esperar cerca de 20 minutos. Naquele momento tive vontade de começar a expressar impaciência, mas depois me acalmei rapidamente, optando por não estragar o clima para mim e para as pessoas ao meu redor. Ao chegar ao nosso destino, iniciamos os preparativos habituais. Os amigos de Doris também chegaram para ajudar na cozinha. A tarefa deles era preparar deliciosos coquetéis e alguns petiscos, pois planejávamos comprar a comida principal. Enquanto isso, eu e a galera cuidamos de todos os aspectos técnicos. Mover sofás, montar o sistema de áudio e, em geral, cuidar do trabalho masculino. Literalmente em 2 horas tudo estava pronto para a celebração. A essa altura, a multidão principal já havia chegado. Infelizmente, algumas pessoas não puderam comparecer, então éramos exatamente 18 pessoas, incluindo eu e Doris. Mas isso não me incomodou nem um pouco, então continuamos a diversão. Todo mundo estava um pouco embriagado. Começamos com jogos coletivos que eram a nossa especialidade. A noite correu muito bem. Todos riram e se divertiram.
Intencionalmente não bebia muito para manter a cabeça limpa, conhecia meus limites e não queria consumir muito álcool, ao contrário de Doris, que já estava bastante bêbada. A verdadeira diversão começou quando uma pessoa quis pular na piscina, depois outra, e logo metade dos rapazes estava na piscina. Eu não queria nadar, então assisti tudo do lado de fora com meu amigo Justin. Doris também estava na piscina. Ela deliberadamente usou seu melhor e mais revelador maiô, ficando deslumbrante. Eu esperava que a água a deixasse um pouco sóbria. Albert pulou na piscina mais tarde, causando um verdadeiro caos. Ele brincava com todos e parecia que todos estavam se divertindo. Também fui convidado, mas recusei porque não queria. Notei Albert chegando muito perto de Doris. Parecia que eles estavam conversando, mas depois de alguns minutos Doris decidiu sair da piscina e se aproximou de mim. Ela começou a me implorar para me juntar a todos na piscina, mas eu disse que daria um mergulho quando a piscina estivesse semi-vazia. Sugeri a ela que queria nadar separadamente com ela enquanto todos os outros estavam no corredor principal da casa. Doris me ouviu e fingiu que entendia tudo, mas inesperadamente me empurrou com tanta força que caí na piscina completamente vestido com meu telefone e coquetel. Ela começou a rir e bebeu mais álcool. Fiquei chateado com as ações dela. Eu simplesmente não esperava tal traição. Mas então Doris saltou direto para mim e começamos a nos beijar. Eu me senti desconfortável porque a maioria das pessoas já estava fortemente embriagada e eu esperava uma noite culta, não essa devassidão. Saí da piscina. Eu estava ficando irritado com o que estava acontecendo. Eu queria uma festa elegante, mas acabou virando um deboche completo. Entrei em casa e fui para o segundo andar até um quarto para me trocar. Ouvi alguém fazendo sexo na sala adjacente, mas não os incomodei e fui para outra sala. Havia um total de 4 pessoas no segundo andar. Comecei a trocar de roupa, o mais devagar possível, na esperança de que Doris viesse até mim. Pelo menos ela viu o meu humor e sabia que eu iria mudar, então me consolei com o pensamento de que ela viria logo. Mas os minutos se arrastaram e não havia sinal de Doris. Então decidi abandonar essa tática. Terminei de me trocar, saí da sala e desci até o corredor onde alguns caras estavam sentados. Eu conversei com eles. Não sei dizer quanto tempo se passou, mas cerca de 20 minutos pela sensação. Durante esse período muitas pessoas saíram da piscina. Decidi sair para ver Doris, mas não a vi na piscina. Aí perguntei ao Justin quem estava nadando na época. Ele disse que não sabia onde Doris estava. Ela saiu da piscina quase ao mesmo tempo que eu e foi para casa. Não entendi como isso aconteceu porque estava sentado esperando por ela em nosso quarto. Como poderíamos ter sentido falta um do outro? Então olhei novamente para a piscina e não vi Albert nela. Meu coração pulou uma batida. Agradeci a Justin pela informação e fui para casa. Subindo rapidamente para o segundo andar, comecei a ouvir os sons. Estava quieto, mas da sala oposta ouvi sons suaves de tapas, como se alguém estivesse sendo íntimo. Aproximando-me daquela porta e encostando o ouvido nela, comecei a ouvir o que acontecia lá dentro e ouvi sons distintos de intensa paixão. Eu tentei o meu melhor para não pensar no pior e apenas tentei ouvir para discernir de quem eram aqueles gemidos. De repente alguém tocou meu ombro. Foi Justino. Fiz um gesto para que ele ficasse quieto e não fizesse barulho desnecessário, e ele entendeu. Juntas como verdadeiras garotas, ficamos perto da porta e ouvimos. Em algum momento Justin teve uma ideia. Ele sugeriu bater na porta e perguntar quando o quarto estaria disponível, e então, pela voz, poderíamos determinar quem era. Justin bateu com confiança e perguntou quando o quarto estaria disponível. Uma voz feminina respondeu imediatamente: precisamos de mais 10 minutos. Naquele momento pensei que estava enlouquecendo porque era a voz distinta da minha esposa, Doris. Justin confirmou minhas suspeitas e não conseguimos pensar em nada melhor do que arrombar a porta. Depois de 2 golpes fortes, pessoas lá de baixo vieram ver o que estávamos fazendo. A partir do 4º golpe forte, conseguimos arrombar a porta, revelando tal cena diante de nós. Minha esposa, completamente nua, está deitada na cama, e em cima dela está Albert. A parte mais insultuosa foi que durante tudo isso, Albert continuou o ato. Ele claramente não era ele mesmo, enquanto Doris aparentemente rapidamente recuperou o juízo e começou a empurrar Albert para longe dela. Eu estava procurando por você, ela começou a dizer. Eu apenas olhei para ela e depois me virei para a multidão, que assistia a tudo. Com gritos pedi que descessem. Apenas Justin ficou comigo e entramos na sala. A primeira coisa que quis fazer foi bater em Albert, mas Doris começou a defendê-lo.
Albert, porém, estava muito bêbado e era evidente que não estava bem. Ele não aguentou e começou a vomitar na cama. Fiquei com nojo de me aproximar deles. Naquele momento, Doris se levantou, cambaleando, e começou a se aproximar de mim, pedindo desculpas. Foi repugnante assistir a tudo isso e saí correndo da sala e depois de casa. Eu vi a multidão de olhos olhando para mim. Pedi um táxi e todos começaram a procurar um carro para mim. Havia um cara chamado Wayne que não bebia e queria me levar. Eu ainda estava lá embaixo quando de repente ouvi um grito alto, desculpe, e vi Doris, nua, rolando escada abaixo até a área comum. Todos podiam vê-la naquele estado. Fiquei com tanta vergonha que saí de casa o mais rápido possível, não liguei mais para nada. Eu queria ir até o Sr. Wilkins e explicar toda a situação para ele. Eu me sentia completamente sóbrio e consciente de tudo que via na casa. Wayne era meu colega de escola e mantivemos um bom relacionamento, então dirigimos em silêncio durante todo o caminho. Ele ligou a música alta e simplesmente me levou. No final do caminho, agradeci e fui até a casa dos Wilkins. Era meia-noite. Todos estavam dormindo há muito tempo, mas eu não me importei. E depois de algumas tentativas sem sucesso, finalmente, o Sr. Wilkins abriu a porta para mim, e então sua esposa se juntou a nós. Justin me mandou uma mensagem, dizendo que Doris acabou adormecendo no banheiro. Ela se sentiu mal. Não fiquei surpreso e comecei a contar toda a história aos pais de Doris. Sr. Wilkins já tinha cabelos grisalhos, mas depois da minha história, parecia que eles tinham ficado ainda mais grisalhos. O Sr. e a Sra. Wilkins ficaram incrédulos e não entenderam como isso poderia acontecer. Eles contaram que quando Doris e Albert eram adolescentes, eles se escondiam e dormiam juntos à noite. Eles foram pegos e repreendidos algumas vezes, mas não achavam que tais brincadeiras infantis afetariam a vida adulta. O Sr. Wilkins me aconselhou a não tomar decisões precipitadas e sugeriu discutir tudo com Doris. Relutantemente concordei, mas depois decidi percorrer a galeria do meu telefone e comecei a percorrer as fotos quando me dei conta. Me deparei com uma foto de Albert e Keith no aniversário de Keith, e me pareceu, mas notei uma semelhança em seus traços faciais. Fiquei horrorizado e fui para o quarto de Keith, onde ele dormia pacificamente. Comecei a comparar seus rostos e encontrei muitas semelhanças. Perguntei ao Sr. Wilkins se ele notou alguma coisa, mas a resposta foi negativa. Perdendo a confiança nele, rapidamente acordei Keith e fui para casa com ele. Eu simplesmente não conseguia acreditar que um dia poderia mudar minha vida tão drasticamente. Não dormi a noite toda e esperei a inauguração da clínica. Por precaução, decidi esconder o dinheiro que Doris e eu estávamos guardando para uma viagem conjunta. Fiz um teste de DNA e o resultado demoraria 3 dias. Durante esse tempo, tomei medidas para me proteger completamente, como congelar as contas bancárias, trocar as fechaduras de casa e muito mais. No dia seguinte recebi mais de 15 vídeos, começando pelo momento em que arrombei a porta e terminando com o que Doris encenou no dia seguinte. Doris dormiu no banheiro a noite toda e então começou a fazer birra e destruir a casa inteira. Achei engraçado porque pelos documentos ela alugou essa casa e foi ideia dela, ou seja, ela teria que pagar pela porta quebrada e pela bagunça. Mas então os pais dela chegaram, levando ela e Albert para casa. Não sei o que aconteceu lá, mas durante todos aqueles dias, nem Keith nem eu fomos incomodados. Amigos me ligaram e me apoiaram. Rumores sobre a infidelidade de Doris já haviam se espalhado na faculdade, mas as consequências que ela enfrentaria permaneciam desconhecidas. Entretanto, recebi o resultado do teste de ADN de paternidade, que deu negativo. Olhei para Keith e foi difícil aceitar que ele não era meu filho. Eu simplesmente não conseguia acreditar. Foi uma verdade muito delicada para mim. Pedi o divórcio, esperando que Keith ficasse comigo e Albert não reclamasse. Um mês depois, o tribunal decidiu que Keith ficaria com seus pais biológicos, pois ele ainda era jovem e não entenderia muita coisa na sua idade. Fiquei triste com a notícia, mas mais tarde descobri que o Sr. Wilkins obrigou deliberadamente Albert a levar a criança. Achei que era uma atitude patética. O Sr. Wilkins e Doris não me disseram uma palavra. Evitaram a comunicação, embora eu tenha sido a vítima nesta situação. Doris perdeu o emprego, foi demitida do cargo de professora porque todos na faculdade sabiam do incidente em casa e conversavam sobre isso. Sua reputação estava manchada e ela era a culpada por isso. No final, tive que me mudar para outra casa e agora moro completamente sozinha. Consegui ficar com a maior parte do dinheiro e deixei Doris sem nada. Ela recebeu apenas uma parte dos lucros, não o valor total.
O que sei agora é que Doris e Albert moram com os pais, criando o filho por mais terrível que pareça. Nenhum deles me procurou, eles claramente se ressentiam de mim, mas eu não me importei. O mais importante foi que ninguém mais se afastou de mim, todos me apoiaram e simpatizaram comigo. Mais tarde, descobri que Doris e Albert mantinham uma ligação há muito tempo, mantendo intimidade regularmente, considerando isso uma ocorrência normal. Fiquei horrorizado e mesmo depois de 1,5 anos, ainda me arrependo de ter me casado com essa mulher e de ter passado 8 anos nele.